Sabe, é muito comum a gente associar aquele universo das antiguidades ao silêncio, né? Ah, com certeza. Aquela coisa bem parada no tempo. Isso, tipo, aquela imagem clássica de um relógio de pêndulo do século XIX, todo coberto por uma poeira fininha. Numa loja meio escura, sabe? Esperando alguém entrar. Sim, é quase como um santuário. Um santuário de lentidão mesmo. Exatamente. Mas o que acontece quando a gente pega esse ambiente totalmente analógico, super calmo, e joga ele de cabeça no liquidificador mais barulhento e frenético já inventado? As redes sociais, né? Pois é. Na nossa exploração profunda de hoje, o nosso objetivo é decodificar exatamente essa colisão. A gente vai entrar de cabeça nessa interseção bem fascinante entre o comércio de relíquias do passado e as táticas de retenção de atenção mais, digamos, agressivas do nosso presente. E eu acho que o que torna essa nossa análise tão rica hoje é que a gente tem acesso direto aos bastidores, sabe? A gente vai ver como essa engrenagem roda na prática. Nossa, sim! As fontes que nós temos para essa análise de hoje são muito excepcionais. A gente está com um material interno aqui de uma agência de marketing chamada Aragão do Marketing. Um nome bem imponente, aliás. Muito. E o primeiro item que a gente vai analisar é o próprio logotipo dessa agência. Ele por si só já grita uma mensagem fortíssima, sabe? É verdade, eu notei isso. Tem aquelas letras A todas douradas. Sim, super estilizadas. E tem um detalhe muito chique, tipo uma ondinha elegante logo antes da letra O. É, o visual inteiro deles passa uma ideia de alto padrão, né? De muito polimento, muito controle. Controle absoluto. Mas aí vem o segundo item, que é a espinha dorsal mesmo da nossa conversa de hoje. É um memorando estratégico direto dessa agência. Com instruções bem pesadas, diga-se de passagem. Implacáveis, eu diria. E é um memorando para um cliente bem específico, que é a Marcos Elgrabli Antiguidades. É muito interessante ver esse contraste. Sim. E assim, a nossa missão aqui não é só, ler um plano de mídia social em voz alta. A gente quer desconstruir a psicologia mesmo. Como a atenção e o desejo são, meticulosamente fabricados no mundo digital, usando essa loja de antiguidades como um estudo de caso. Sabe o que é mais fascinante logo de cara, quando a gente olha esse documento da Aragão do Marketing? É que ele não é sobre o algoritmo do Instagram em si. Como assim? É que ele foca muito mais no comportamento humano básico do que na tecnologia. A tecnologia ali é só um conduíte, sabe? Um caminho para aquela busca humana por significado. Ah, entendi. É um roteiro psicológico mesmo. E eles começam o memorando já, com os dois pés na porta. Eles atacam o que eles consideram ser o erro mais fatal que qualquer negócio pode cometer hoje em dia. Que é focar no produto. Exato. Tem uma instrução ali que chega a ser violenta. Eles dizem que o dono da loja está terminantemente proibido de, e eu cito, apenas mostrar produtos. Para quem vive de comércio, isso deve ser uma quebra de expectativa gigantesca, né? Nossa, eu fiquei chocada quando li. Imagina falar isso para um lojista tradicional. Sim, porque é uma mudança de paradigma completa na história do comércio. A lógica de vendas durante séculos foi apresentar as características tangíveis ali do item. Isso. O peso, material. Exato. Mas a agência argumenta que, na nossa era atual de abundância digital, qualquer pessoa acha milhares de objetos com um clique. Sim, o objeto físico acaba virando, secundário. Secundário, exato. O memorando simplesmente decreta uma nova identidade para o lojista. Ele agora é o contador de histórias. O contador de histórias. E a lista do que as pessoas realmente compram, de acordo com eles, é muito reveladora. O que eles dizem? Eles dizem que os clientes não estão comprando objetos velhos. Eles estão comprando memória, emoção, significado. Exclusividade. Exclusividade e experiência. Para quem está escutando a gente agora e, tentando tangibilizar isso, me veio uma analogia na cabeça. Imagina a diferença entre você pegar a ficha técnica de uma cadeira de madeira do século XVIII... Ah, para ver a altura, o tipo de verniz que usaram. Isso. O peso que ela suporta. Aquela coisa bem técnica. E, em vez disso, você descobre, entre aspas, o fantasma das histórias de quem sentou nela. Nossa, essa imagem do fantasma é muito boa. Né? Será que essa cadeira abrigou generais traçando estratégias de guerra? Ou... foi usada por uma escritora super famosa naquelas noites de insônia. O que a agência manda a loja fazer é justamente vender esse fantasma.
Eles não vendem mais a madeira. O lojista deixa de ser um vendedor de móveis, e vira tipo um curador do tempo, das emoções das pessoas. Exatamente. Ele tem que virar uma referência em curiosidades, uma personalidade que ancora essas histórias lá do passado no nosso presente. Mas aí me veio um questionamento muito natural, porque isso tudo soa lindo na teoria, né? A gente está falando de vender poesia, mas a gente está falando do Instagram. Pois é, o campo de batalha é outro. Exato. É um ecossistema que foi projetado para vídeos de 15 segundos, sabe? A gente está vivendo um déficit de atenção coletivo sem precedentes. É verdade. Então, parece que rola um atrito óbvio aí. Será que as pessoas, tipo, rolando o feed ali no meio do trânsito ou na sala de espera do dentista, elas têm paciência para consumir essas narrativas longas sobre o fantasma da cadeira? Ou sobre a origem de um vaso de porcelana? Essa é a grande tensão. Mas o documento da Aragão resolve isso de uma forma muito inteligente, eu achei. Como eles fazem? A agência sabe muito bem dessa impaciência do público moderno. Eles não são inocentes. Então a instrução não é para criar documentários históricos, sabe, ou dar palestras chatas e exaustivas. Ah, menos mal. Eles desenham a estratégia em torno do que a gente pode chamar de pílulas de nostalgia. Pílulas de nostalgia, gostei do termo. A narrativa não precisa ser longa, ela tem que ser um gancho emocional muito rápido, imediato mesmo. O alvo deles é usar a curiosidade que o ser humano já tem como um gatilho. É criar aquela faísca, né? O memorando deixa super claro que a intenção principal é fazer com que o público visite o perfil não com a carteira na mão. Não para comprar na hora. Isso, eles não querem ninguém ali só pronto para comprar. Eles querem que a pessoa entre buscando sentir alguma coisa. A agência quer que o público espere ansiosamente pelos próximos capítulos. Precisamente. E quando você entrega essa pílula de curiosidade na dose certa, a percepção do consumidor muda da água para o vinho. Ele para de ver aquilo como um catálogo de loja. Exato. E um catálogo sempre gera resistência, né? Ninguém quer ver propaganda o tempo todo. Mas se ele vê como entretenimento, como uma fonte de conexão afetiva, ele relaxa. Acompanhar aquela loja vira tipo parte da rotina de entretenimento da pessoa. O que levanta um problema prático enorme. Agora, Qual? como é que essa visão toda poética de vender significado, de vender emoção, sobrevive àquele moedor de carne que é a produção de conteúdo todo santo dia nas redes sociais? A necessidade de postar o tempo inteiro. Sim. E a resposta da Aragão do Marketing para isso é transformar o que é banal em um espetáculo. Eles estruturam a rotina da loja de antiguidades quase como uma grade de programação de televisão. E eles fazem isso com formatos bem específicos, né? Muito fáceis de replicar. Não há aquela coisa de criação livre todo dia, quase uma linha de montagem de conteúdo muito bem orquestrada. Nossa, é muito engessado, de certa forma. A lista de quadros que a agência exige é genial, mas é bem rígida. Quais são os quadros? Por exemplo, tem o Café com Antiguidades. A instrução é literalmente filmar o dono da loja segurando uma xícara de café com uma peça na outra mão. E ele só fala assim, olha isso aqui, pouca gente conhece a história dessa peça. Uau! É o suspense destilado em 5 segundos. Só isso, é muito rápido. Tem também o quadro de Chegada de Novas Peças. A recomendação deles é criar aquele clima de grande revelação, sabe? O cara fala, chegou uma peça hoje que vocês provavelmente nunca viram. Eles apelam muito para a exclusividade, né? O ineditismo. E aplicado a coisas que têm, tipo, centenas de anos. Exato, o que é um baita contraste. E o documento também foca bastante em gerar interação direta com o público. Eles prescrevem quadros de perguntas onde o lojista mostra um objeto super esquisito e pergunta para que servia no passado. Para explorar a vontade que a gente tem de testar os próprios conhecimentos. Sim, todo mundo adora dar palpite e participar de uma descoberta. Mas olha, o que mais me saltou aos olhos nessas diretrizes todas, de verdade, foi a exigência sobre os bastidores. Aquela parte da limpeza. Essa mesma. O memorando fala para o lojista mostrar a rotina nua e crua. Tipo, varrer o chão com a vassoura, separar umas peças sujas, limpar o pó. Mostrar o trabalho duro. Sim, e é aí que a estratégia se revela uma maratona exaustiva para o dono da loja. A agência crava uma meta que é quase industrial, de 3 a 5 vídeos curtos por dia, todos os dias. Caramba!
3 a 5 vídeos todo dia é coisa de influenciador gigante. E tudo isso ainda tem que ser replicado e expandido lá nos stories. Tem uma frase no documento que parece até lema de um filme de distopia corporativa. Eles dizem, tudo vira conteúdo. Nossa. Exigir de 3 a 5 posts por dia de um comércio tradicional é forçar eles a adotarem um ritmo de empresa de mídia. O Marcos, no caso, passa a ter 2 empregos agora. Ele tem que gerenciar o antiquário e ser influenciador digital em tempo integral. Uma carga de trabalho monumental. E eu fiquei pensando muito sobre um risco que parece inerente a essa superexposição toda. Qual o risco, na sua visão? É que o valor das antiguidades está muito ligado àquela aura de mistério, né? Ao prestígio, à raridade. Será que não tem um perigo real de banalizar esse universo todo? De que forma? Pensa bem, se você mostrar a vassoura limpando o chão, tirando poeira das prateleiras 3 vezes ao dia, você não destrói a magia daquele objeto centenário? Ah, entendi o seu ponto. E essa é uma apreensão super clássica de quem trabalha com o mercado de luxo, ou qualquer produto de alto valor agregado, na verdade. Então eu não tô ficando louco. Não, de forma alguma. Mas se a gente conectar essa tática da vassoura com o cenário mais amplo da psicologia do consumidor de hoje, o efeito é exatamente o inverso. O inverso, como assim? A agência manda exibir a vassoura e a poeira porque eles entendem que na internet a perfeição cria uma barreira, uma distância. Mostrar esses bastidores imperfeitos quebra aquele escudo invisível que a gente sempre levanta quando entra numa loja. Ah, é uma dinâmica de construção de confiança, então. Sim, total. É para humanizar a coisa. Pensando por esse lado, é quase o equivalente a você ver aquele chefe de cozinha, sabe, sujo de farinha, preparando a massa ali na sua frente com as próprias mãos. Perfeito. Em vez de só receber a comida no prato, num restaurante chique, formal demais. Isso. A gente tende a confiar muito mais no sabor e até pagar mais caro porque a gente foi testemunha do trabalho humano, daquele esforço suado por trás do prato. É uma analogia brilhante. O documento da Aragão afirma, com todas as letras, que as pessoas adoram acompanhar, abre aspas, processos reais, fecha aspas. Quando o público vê o dono varrendo o chão ou carregando uma caixa pesada, a relação muda. Deixa de ser puramente comercial. Exato, vira uma relação quase amistosa, cria-se uma intimidade muito profunda ali. E, essa intimidade deve atuar como um amplificador para as histórias de prestígio, né? Com certeza. Porque, imagina, quando aquele mesmo lojista que estava com a mão suja de poeira agora há pouco, pega um objeto lindo e solta aquela frase do memorando. Como é que é mesmo? Ah, na época, quem tinha isso dentro de casa era considerado alguém de muito prestígio. A narrativa ganha um peso colossal. Ganha muita credibilidade. Não é mais a avó de um vendedor corporativo engravatado tentando forçar uma venda. É tipo a descoberta de um amigo especialista que o público sente que já conhece intimamente. Exatamente. A banalidade toda ali é calculada para validar a autoridade dele. A poeira dos bastidores é justamente o que dá brilho ao ouro da narrativa. É uma orquestração psicológica formidável deles. Formidável mesmo. O que já nos empurra direto para a engrenagem mais sofisticada dessa análise, que é o conceito de venda invisível. Ah, essa parte é o pulo do gato. Sim, a gente já estabeleceu o volume brutal de produção de vídeos, já falou da tática de contrastar a vassoura com o luxo. Mas agora é crucial a gente entender a mecânica da conversão. Como isso vira dinheiro? Isso. Como toda essa brincadeira gera faturamento no final do mês, sem nunca soar como um comercial chato de televisão. Bom, para entender essa mecânica, a gente tem que olhar para a mudança radical de mentalidade que a agência exige. Eles têm uma seção no memorando que eles mesmos chamam de o mais importante, assim, em caixa alta. Eu vi isso. A instrução para o seu Marcos Eugrable é categórica. Eles dizem que o lojista nunca mais deve olhar para um objeto na loja e pensar: como vender essa peça? Nunca mais. Ele tem que substituir essa abordagem agressiva por uma regra nova. A única pergunta na cabeça dele agora tem que ser como fazer as pessoas se interessarem pela história dessa peça. É uma inversão completa de prioridades, né? Total! E essa inversão é a base do que a agência desenha como o novo funil de conversão deles. No marketing tradicional, a gente sempre estuda aquele funil básico de
captar a atenção e empurrar logo o cara para compra, certo? Certo, o basicão de vendas. Mas Aragão do Marketing disseca um passo a passo bem diferente no documento. Eles focam 100% nessa conexão emocional e parasocial. E a lógica deles no texto segue um fluxo bem nítido. Eles falam: quando a pessoa se conecta com a história e com a cara do lojista, ela passa a acompanhar a rotina. Isso. Quando ela começa a acompanhar essa rotina de perto todo dia, a curiosidade vira desejo. E quando o desejo se instala, a venda acontece de um jeito quase passivo. Vira só uma consequência natural. Eles basicamente abandonam o atrito comercial. Pode reparar que os objetivos que a agência define para os vídeos do cliente, nenhum deles fala de meta financeira direta. É verdade, não tem meta de venda no papel. Não tem. O foco deles é aumentar o alcance orgânico, segurar a atenção naqueles 3 primeiros segundos do vídeo, criar uma autoridade forte no nicho e, acima de tudo, ocupar um espaço lá na memória do público. Então, o objeto físico da antiguidade vira só o troféu final de uma longa jornada narrativa. Exatamente isso. E é explorando justamente essa jornada que a gente tropeça no ponto que, para mim, foi o mais surpreendente de todo esse material. O verdadeiro clímax dessa discussão. Existe um paradoxo monumental entre quem a agência é e o que ela manda o cliente fazer. A estética contra a prática, né? Exato. Pensa bem. Vamos relembrar como é o logo da Aragão do Marketing? Letras em tons de ouro, aquelas linhas perfeitamente desenhadas, a ondinha super elegante. É tipo o suprassumo do design requintado. Grita alto valor percebido. Sim, parece logo de perfume importado. Perfeito, parece. Mas aí, a regra final, tipo inegociável que essa mesma agência impõe para os vídeos do cliente é: não tente fazer vídeos perfeitos. É uma contradição visual e estratégica que parece até desafiar o bom senso, né? Demais. A instrução é absolutamente explícita. Eles mandam priorizar vídeos rápidos que pareçam improvisados na hora. Valorizam a constância e a naturalidade acima de qualquer valor de produção cinematográfico. E eles proíbem terminantemente que o conteúdo tenha, cito de novo, aparência de propaganda. É muito fascinante notar por que eles fazem isso. Se a gente parar para pensar, faz muito sentido. Faz. No momento em que a inteligência artificial do Instagram detecta um áudio cristalino de estúdio, ou uma iluminação perfeita com 3 pontos de luz, ou até uma logomarca animada girando na tela, ela não interpreta isso como alta qualidade. Não. O que ela acha que é, então? Ela interpreta como um comercial intrusivo. E como o cérebro humano, por natureza, já tem um bloqueador mental para comercial, o público simplesmente rejeita aquilo quase na hora. Caramba. É uma dedução cirúrgica da mecânica da plataforma, porque o algoritmo do Instagram não tem um senso de gosto estético apurado, né? Ele só liga para métricas de retenção de tela. Exatamente. Ele foi treinado em bilhões de interações só para monitorar o tempo que alguém passa assistindo antes de rolar o dedo e a velocidade que a pessoa pula fora do vídeo. O memorando sabe que a plataforma entrega muito mais aquele conteúdo que soa genuíno, bem humano. Então a lógica é, a pessoa vê aquele brilho artificial de uma propaganda bem feita, o cérebro dela cataloga aquilo como tentativa de venda numa fração de segundo e o dedo já arrasta a tela para cima. É instintivo, e aí o algoritmo observa esse abandono rápido e, como consequência, ele simplesmente soterra o seu vídeo, para de mostrar para todo mundo. Então a estética publicitária clássica, aquela que a gente via na TV, virou um repelente digital hoje em dia. Virou. Mas, por outro lado, se você pega um vídeo tremido, gravado ali com a câmera da frente do celular mesmo, onde o cara dá um gole no café, erra uma palavra enquanto está falando e não edita, isso dribla o bloqueador de anúncios do nosso cérebro. Exato, dribla completamente. A imperfeição comunica a humanidade e a humanidade segura a atenção. O que, ironicamente, nos leva à conclusão de que a imperfeição deixou de ser um defeito de amador, sabe? Ela foi alçada ao status de ferramenta de marketing mais poderosa e eficaz da era moderna. Com certeza. A falta de polimento é o que garante que o seu conteúdo sobreviva no meio daquele feed hipersaturado. É o trunfo do caótico e do improvisado sobre o perfeitamente coreografado. No cenário atual, parece que a única coisa capaz de perfurar essa armadura de cinismo gigante que o consumidor tem é a aparência inegável de que algo é autêntico.
Autenticidade é a palavra-chave. E isso meio que amarra todos os pontos dessa nossa exploração de uma maneira muito forte, não acha? Sem dúvida. O que fica claro nesse documento criado para Marcos El Grábulo Antiguidades transcende muito só o mercado de móveis antigos. É uma lição super universal. Serve para qualquer pessoa que está escutando a gente agora, independente da área em que atue. Seja lá se a pessoa está vendendo uma relíquia do século XIX ou comercializando um software complexo de TI ou até vendendo serviço de consultoria, a mecânica da atenção humana obedece às mesmas regras no fim do dia. Exatamente. A conclusão central aqui é que a transação financeira, aquele ato de vender em si, ele raramente é o evento principal no palco digital. A venda, hoje, foi rebaixada a um mero efeito colateral. Uma consequência da jornada. Isso. Ela é consequência inevitável de uma boa história, contada com uma frequência implacável e muito bem embalada nessa vulnerabilidade, nessa rotina do dia a dia. A regra do jogo agora é clara. Não se vende o produto, se vende o fantasma. Adoro essa ideia do fantasma. Você não interrompe mais o público com um comercial bem polido. Você faz um convite para um cafezinho despretensioso no meio das suas antiguidades. E sabe, toda essa mudança estrutural de como a gente se comunica e como a gente consome as coisas, isso deixa uma sementinha bem provocativa pra gente. Um questionamento profundo que eu acho que vale a reflexão para quem tá em casa acompanhando. Qual seria o questionamento? Se a gente analisar bem o contraste entre aquela estética de luxo do logotipo da agência e a instrução rigorosa que eles dão para o cliente de que ele precisa parecer humano e imperfeito, a gente bate de frente com um grande dilema moderno. Como assim? O memorando da agência insiste o tempo todo, linha após linha, na necessidade dessa naturalidade, né? Eles exigem que o lojista seja espontâneo, que tudo no vídeo pareça um registro casual e relaxado do dia dele. Mas ao mesmo tempo... Essa mesma instrução está num documento super tático que cobra dele entre 3 a 5 postagens diárias, categorizadas em horários certos, em quadros fechadinhos como bastidores e curiosidades. Exato, é uma espontaneidade com um cronograma fixo e pauta aprovada. E essa é a minha grande provocação hoje. Se o algoritmo das redes e a própria psicologia humana recompensam tão generosamente essa, entre aspas, autenticidade inegável, mas essa mesma autenticidade é agora friamente projetada em planilhas por agências de marketing profissionais. Nossa, aonde você quer chegar? Executada, sabe, sob metas industriais de volume e roteirizada só para parecer que foi improvisada na hora. A gente precisa se perguntar, a verdadeira naturalidade ainda existe na internet? Ou será que isso tudo que a gente chama de vida real nas redes sociais hoje em dia é, na verdade, só uma atuação altamente calculada de pessoas normais interpretando o papel de serem normais? Uau! É a industrialização total do improviso, né? Chega a ser paradoxal pensar que, no meio de tudo isso, talvez aquele relógio de pêndulo antigo lá do começo, coberto de poeira autêntica de verdade na penumbra de uma loja bem silenciosa, talvez ele fosse a última coisa genuinamente real que existia ali. Pelo menos até o momento exato em que alguém ligou a câmera frontal do celular para transformar ele em conteúdo. Impressionante.